salve, companheiros e companheiras da Rede Municipal Trabalhadores em Educação de Jaboatão de Guararapes, companheiros e companheiras da educação do estado de Pernambuco que também vão fazer parte, né? Vão ouvir e assistir a esse SimprojaCast. Somos aqui Nilson Velasquez, diretor de formação do Simproja, e Dilson Marques, também diretor de formação, junto aqui com os companheiros, né, das duas centrais sindicais, né, que compõem a direção do Simproja e que também compõem o núcleo, né, de organização do assunto que nós vamos tratar hoje, que é o plebiscito popular pelo fim da escala 6x1, né, sem redução de salário e, né, pela taxação, né, das fortunas, da justiça tributária, né, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. São temas que têm sido bastante relevantes, né, na sociedade brasileira hoje em dia e que a gente vai tratar hoje, elucidar um pouco a nossa base sobre esses assuntos que tanto têm sido colocados aí pra gente, né, nos últimos dias. Na verdade, aqui a gente, tanto eu quanto o Dilson, vamos mais servir como mediador mesmo, para ouvir mesmo os companheiros tratarem desses assuntos, né, não, Dilson? Exatamente isso, né? Aproveitar aqui a presença dessas duas figuras ilustres, né, representando as duas centrais sindicais importantíssimas aqui para o desenvolvimento da luta da classe trabalhadora, a manutenção de direitos, né? Companheiro Emerson e companheiro Paulo Biratã. Então é um momento ímpar, né, aqui em Jaboatão, trazer vozes tão, né, balizadas para enriquecer esse debate, essas narrativas, né, nesse momento histórico de uma quadra tão difícil para o mundo do trabalho, onde direitos históricos conquistados no século XX foram negados, estão sendo negados. Portanto, né, é um desafio hercúleo de nós do mundo do trabalho lutar para manter, né, o que conquistamos e, quem sabe, né, impedir que se consigam os representantes do patronato, né, avançar com a sua luta neoliberal de cassação de direitos. Por isso que é muito importante, nesse momento, estarmos com vocês dois aqui no nosso podcast. Bom, queria muito agradecer o convite para participarmos desse debate e parabenizar o Simproja, sua direção, de trazer, né, essa temática que está na pauta, na ordem do dia do movimento sindical, do Fórum das Centrais, também das duas frentes, né, Povo Sem Medo e Brasil Popular, que elas são as entidades nacionais que estão à frente, né, que chamaram, que construíram uma unidade que hoje perpassa o conjunto da sociedade, homens, mulheres, brancos, negros, classe média, trabalhadores das várias categorias que são afetadas, e elas estão unificadas, Paulo, na pauta que estamos nos vários estados e municípios que nós estamos dando início, né? A unificação da pauta dessas três frentes, elas têm a síntese que foi colocada aqui por vocês, né? A questão da taxação das grandes fortunas, né? Porque quem vai nos ouvir sabe disso, quem banca o Estado brasileiro, quem paga os impostos no Brasil somos nós, os trabalhadores. Precisamos taxar as grandes fortunas. Já estão reagindo agora ao IOF do governo Lula, que já, para resolver a questão fiscal, já quer jogar nos trabalhadores, né? Infelizmente, essa é a história do nosso país. Nós queremos também a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, né, que faz parte desse horizonte aí de diminuir a carga tributária dos trabalhadores, né? Como também a redução da jornada de trabalho, né? Sem redução do salário, né? Essa é a ordem, né, do debate, que foi unificada, porque todos os sindicatos de base municipal, de base estadual, as centrais sindicais, eu acho que os trabalhadores, homens e mulheres, eles se veem nessa pauta.
Então, por isso, nós temos muita certeza que esse plebiscito ele vai ser participativo, né? E que nós vamos, com certeza, no final, termos ele com as assinaturas, um projeto de lei de iniciativa popular que nós possamos apresentar no Congresso. Bom dia, boa tarde, boa noite para a companheirada aí da educação de Jaboatão. Queria, em nome do companheiro presidente da CUT, Paulinho, né, expressar toda a alegria de estar aqui. O companheiro não pôde estar presente, porque lamentavelmente está com um problema no menisco e está andando de bengala e passando por muitas dores, um processo difícil. Mas mando um abraço aqui a todo mundo, a direção e todos os companheiros. E entender o que é esse plebiscito, né? O seu histórico, é uma coisa que já está na Constituição desde 88, mas nunca foi de forma democrática utilizado. Teve o plebiscito das armas, sobre a questão do porte de arma, e não me lembro, se vocês me ajudarem, eu não me lembro de um outro tão importante. Da ALCA. O da ALCA também teve. Sistema de governo. E sistema de governo, parlamentarismo, presidencialismo. Isso. Então, assim, para um país democrático e grande pelo Brasil, é muito pouco, né? Eu não gosto muito de fazer comparação, cada país tem sua história, mas nos Estados Unidos essa estrutura é utilizada e toda eleição tem um plebiscito. Toda. Sobre os vários temas. Porque você inclui a população. E nós queremos incluir a população nesse momento numa questão que é básica e fundamental, né? Numa estrutura de perda de direito, onde a liberdade teve ameaçada no governo passado, onde a democracia ia ser atingida de forma contundente, né? De forma vil, traiçoeira, por um grupo que não reconheceu a derrota na eleição, reconhecia a vitória para deputado, mas não reconhecia a derrota para presidente no mesmo voto, no mesmo processo. É uma coisa lamentável, a ponto da deputada Zambelli estar foragida, né? E hoje é uma bandida foragida, porque usou um hacker bandido para invadir o sistema de informática do Supremo Tribunal Federal, querendo mexer em documentação, mudar. Então ela cometeu um crime, cara. Cometeu um crime que merece ser punido, inclusive que gostaria muito de vê-la presa. E do ponto de vista do plebiscito, a gente resgata 3 temas que são fundamentais hoje para a população brasileira. Talvez vocês não saibam, mas aqui no Brasil, quem vive de ação, que tem ações na Bolsa de Valores, não paga imposto, porque eles dizem que a empresa já paga, mas que isso é uma falácia, porque, na verdade, é uma forma de omitir sua contribuição para a sociedade, já que todos nós assalariados, pagamos como compramos, o nosso é direto. A outra coisa é a escala 6x1, que é uma luta histórica da classe trabalhadora, tanto da CUT, da CTB, dos sindicatos do Brasil, querendo que se reduza a jornada de trabalho, sem redução de salário, por entender claramente que existe vida além do trabalho. Por isso que a criação desse VAT, que foi feito por uma pessoa um influencer, que hoje tem uma vida partidária do Rio de Janeiro, acho que é Rico o nome vereador, dele. Né, Hoje é vereador, e que foi capitalizado com muita competência pela deputada federal Érica Hilton, do PSOL, mas que abre um debate na sociedade. A importância é isso. Abrir um debate na sociedade que tem vida além do trabalho. Um cidadão não pode trabalhar 8 horas por dia, fora o tempo que ele leva para ir, o tempo que ele leva para voltar, né? E ter só o domingo para ter um lazer com sua família. E ele próprio. Você instrumentaliza o cidadão ao ponto dele entender que o valor dele para a sociedade é trabalhar 7, 8 dias na semana, quando não é. O valor dele para a sociedade é ele ser gente, ser humano com direito ao trabalho, com direito ao lazer, com direito à família, com direito à sanidade e à saúde. Então, acho que são problemas que a gente precisa discutir. E a outra coisa é a taxação das grandes fortunas, imaginando um país onde 2%, 3% da população, né, responde a mais de 50% do PIB nacional, onde existe uma miserabilidade e pessoas no país, lamentavelmente, que não podem ter uma condição de vida porque a concentração de renda no Brasil é uma das maiores do mundo. Então, esses debates precisam ser feitos na sociedade e o plebiscito faz isso. E a gente está aqui para contribuir e fazer um debate nesse sentido, para que o trabalhador possa entender que ele não é um instrumento na mão dos patrões. Ele é parte do processo produtivo.
Ele constrói esse país tanto quanto quem diz que investe. Investidores esses que muitas vezes pega dinheiro do próprio estado, do município, do país, né? E diz que é empresário, diz que é investidor, mas com dinheiro público. E aí é um outro debate que a gente precisa fazer. E muitas vezes não fazem. Eu lembrando dos donos de usina aqui no Brasil, que quebraram, no Pernambuco, que quebraram o Bandep. Pois é. Exatamente. Mas, Paulo, pega esse gancho aí, tu fala sobre questão econômica. A gente sempre ouviu muito nessa narrativa, né, dos grandes empresários, médios empresários, de seus representantes lá em Brasília, e sempre defende a tese de que tem que diminuir a carga tributária, né? Pagar menos impostos, menos impostos é melhor, né? Por que que a gente observa isso? Há uma certa resistência no Congresso Nacional e em setores da sociedade brasileira, né, sobretudo do campo econômico, resistência a essa a aprovação dessa emenda, né, desse projeto de lei do governo, de quem recebe até R$ 5.000 não paga mais impostos. Ele não defendeu isso o tempo inteiro, pagar menos impostos, menos Estado, porque há essa resistência nesse segmento da sociedade. Bom, nós entendemos, a CTB, que a nossa história é uma história muito dos interesses diferenciados. Nossa, do mundo do trabalho, né? O Simproja, os sindicatos, as centrais, e os interesses daqueles que detêm meio de produção, a grande burguesia, as elites nacionais. E isso é um caldo histórico, né? As elites no Brasil, elas sempre foram muito duras com o conjunto dos trabalhadores, né? O Brasil foi o último país a sair da escravidão. Isso demonstra o grau. Tanto é que se a gente for olhar gerações, se a gente olha, se brincar, tem alguma criança, algum adulto aí que tem um bisavô, né? Que foi escravo, né? O Brasil vive muito presente ainda nesse... Então, nós temos uma sociedade com um olhar muito ainda da senzala, né? Casa Grande ainda, que não deixa de ser a grande obra sociológica aqui do Brasil, do Gilberto Freire. Então, a elite brasileira é uma elite muito dura, né? Dura com as relações de trabalho. O Brasil é um dos países aqui na América Latina, por mais que tenha avanço do governo Lula, que tem um dos piores salários mínimos aqui da região. Nós somos um país aqui na América Latina, estou falando do grau de escolaridade, leitura de livros, né? Então, a nossa elite, ela foi historicamente, como a música do Milton Nascimento que diz, né? Ela sempre teve de frente para o mar e de costa para o Brasil. A gente conversava ali antes, né, da ideia de um projeto nacional de desenvolvimento do país, que nós nunca tivemos, né? O Brasil, até o século XVIII, né, XIX, era a Inglaterra e a França que era a referência, né? Após a guerra que os Estados Unidos passou a ser hegemonia, o Brasil é o país que mais macaqueia os interesses dos Estados Unidos. E as nossas elites, elas vivem muito mais fora, né? Os ricos no Brasil, às vezes, estão muito mais nos Estados Unidos do que aqui. Então, falta um projeto, né? E a ciência política diz que nesse elemento dessa disputa do capital e do trabalho, o Estado tem que exercer um papel de moderação, de equilíbrio, né, social, mesmo no sistema capitalista, né? Mas é o que nós vemos, é que a democracia liberal leva essas elites que conseguem ter assento no Congresso Nacionais, das Assembleias Legislativas nas câmaras, de vetarem todos os projetos que tentam diminuir o grau de concentração e o grau de integração do mundo do trabalho nas conquistas que a humanidade tem, o direito à educação, à saúde, etc., à cultura. Então, essas elites, elas são assim, são nocivas. Você pega agora, a sua fala, ela vem no debate atual que conversávamos ali antes, né? A questão do IOF. O Lula quer a questão fiscal, né? É uma questão fiscal no Brasil, que vem já do governo Bolsonaro, que vem da pandemia, há um desequilíbrio fiscal, e o debate era taxar o sistema financeiro. Mas a Avenida Paulista e seus representantes nos grandes meios de comunicação querem jogar esse equilíbrio fiscal para as costas dos trabalhadores. E para a gente, para nós que somos professores, é muito grave, Paulo. Grave, Nilson e Dilson. Porque o Fundeb está na pauta. O Fundeb vai entrar na pauta, né? A Bolsa Família, ou seja, as políticas sociais que tentam, como Paulo colocou, a desigualdade, a miséria, a gente tenta trazer esses elementos da sociedade para o consumo, para viver a civilidade, essas elites, historicamente, elas travam, né? Então, nós somos um país que a gente consegue ter, que no passado dizia que era Berlíndia, né? O Brasil tinha um pouco da Bélgica e da Índia, né? Eu acho que nós não somos nem mais uma das duas, porque a Índia se desenvolveu. Eu acho que o Brasil está mais ali para Haiti, né? Você tem uma parcela da população nossa
que basta ver nos grandes centros do país, São Paulo, Rio, aqui Recife, né? A quantidade de indigentes que se vê nas ruas, né? É o grau de empobrecimento do nosso povo, de um país que acha bonito, e os meios de comunicação que representam essa elite, de pegar a revista Forbes News e dizer ali, ó, o Brasil aumentou o grau de milionário. Isso é vergonhoso, é uma tapa na cara do nosso povo, né? Saber que uma pequena minoria tem ali acumulado riqueza e o conjunto da sociedade tem se empobrecido. Então, taxar rico no Brasil não é coisa fácil, porque eles estão nos espaços de poder, nas câmaras municipais, porque compram as eleições, nas assembleias legislativas, porque compram, e no Congresso Nacional. Naquele Congresso Nacional ali, o Lula está refém daquele povo. E vai sofrer um desgaste, porque vai mexer no Fundeb. Na base de Lula, que é uma base, né, vinculada ao mundo do trabalho, ao mundo sindical, claro, vai ficar insatisfeita com qualquer mexida que se dê ali no Fundeb. Então, rico no Brasil, pelo exercício do poder que nós, trabalhadores, temos que entender, eles não pagam imposto. Eles resistem e têm os seus porta-vozes no grande meio de comunicação, não é ela, a Rede Globo, cita a Rede Globo, mas outros, é claro, que estão lá para defender esses interesses. Daí a dificuldade de se votar, né? Pô, imagine 5 mil você não pagar imposto. Pô, coisa não é para gente tão simples, né, rapaz? Mas que já botou no Congresso, reagiram, não pautam, né? E o mais grave é que, claro, porque você não pode tirar receita sem dizer de onde vai e o que é que o governo propõe. É de tirar aqui, mas quem ganha acima de 60 mil teria que pagar. Aí essa turma não quer, não topam. E essa turma está onde? No Congresso Nacional. Aí, É a claro, tal da neutralidade fiscal, né? Que chama. exatamente. O que o projeto tenta conquistar, né? Você vai sem arrecadar mais ou sem arrecadar menos, só transferir, né? É porque esse debate é Não falso. topam, né? Esse debate é falso, hipócrita, eu diria, porque quem compra iate e jet ski nesse país não paga imposto. Quem compra um telefone celular por necessidade paga. E aí depois vem questionar a pirataria, né? Porque as pessoas vendem sem nota. Porque os ricos não querem pagar imposto. O Bolsonaro foi lá, né? Eles pensam o Bolsonaro foi lá. Aí o jet ski tem que... Eles pensam simplesmente na concentração. Pra vocês terem uma ideia, hoje, depois da política instalada, acho que no governo Dilma, mais para cá, sobre o salário mínimo, se aquilo não fosse feito, o salário mínimo hoje custaria R$600. 1.500. Cerca de 1.500. É muito? Não. Mas se fosse pela elite brasileira, o salário hoje estava valendo R$600. Porque não queriam que houvesse uma política de elevação do salário mínimo, para negar até o que o cidadão tem de mais direito na vida, né? A vida, que é o consumo, é como fazer sua feira, né? Então, você com R$600 hoje, então você está abaixo da linha da pobreza. E era isso que eles queriam. Iam pegar a insatisfação de terem pobres no aeroporto foi expressada pelo ministro de Bolsonaro, o Paulo Guedes, quando disse que as empregadas queriam ir para Miami. Quer dizer, a classe operária não pode ir ao paraíso. Então, Paulo, eles agora, o Congresso Nacional, eles travaram o governo de Lula, que foi uma marca do governo Lula, porque a região que mais cresceu no Brasil no governo Lula e Dilma foi o Nordeste. Exatamente. Em função da política do salário mínimo. E nós somos a região, a Norte e a Nordeste, a que mais recebe o salário mínimo. E agora eles taxaram, porque você tinha inflação e PIB. Isso. PIB agora, você tem um limite. Você não pode nem dar o PIB mais todo. Ele tem um limite, se não me engano, 2%, 2,5%. Ou seja, mesmo que o país cresça 10%, o trabalhador não vai ter isso refletido no salário mínimo. Isso demonstra a dureza de que tem é um aspecto, a nossas elites. Tem um aspecto, a gente está discutindo isso no contraponto. Esses que questionam o crescimento do salário mínimo e questionam a própria essência da cesta básica e tudo mais, tem de subsídio 650 bilhões. Que eles não querem tirar. Eu critico o dinheiro para uma família receber uma ajuda do governo, que é miséria, é esmola.
mas os ricos desse país, os 17 principais ramos produtivos desse país, têm 650 bilhões de subsídio. E quando a gente fala que vai retirar, eles não querem. Que o governo precisa cortar gasto. Vamos cortar, vamos deixar o subsídio e você vai montar a sua empresa. Eles Eles não querem, porque capturaram o Estado. Estado mínimo é só para os outros. Para eles... É pegar a verba do Estado e patrimonializar para quem tem 3% do PIB. Então, eu concentro renda e vocês que se virem. Eu diminuo o salário mínimo, eu impeço o crescimento, eu emprego. Eu não quero empresa produzindo no país, eu não quero indústria para gerar emprego. Eu prefiro ter essa política de vender commodity, ou seja, tá vendendo o que a gente poderia para os outros países pegar o valor nossa agregado. Obra-prima, justamente, e fazer o valor agregado. Não, eu vendo para os outros, para o cara produzir lá. Né? Desde a as questões da Amazônia, tá certo? De raízes, de produto e de tudo, né? Já estão comprados e saem diretamente para o exterior para fazer shampoo lá para o pessoal comprar aqui, para fazer carro para o pessoal comprar aqui, para fazer tira minério daqui para usar lá para a gente comprar o telefone. Paulo, tem outro agravante, ouvintes, a questão da soberania. Eu acho um país que não avança na sua industrialização, ela vira uma Venezuela, porque a Venezuela é um país rico, né? Você veja a quantidade de venezuelanos que tem aqui, mas é uma economia monocrática, só tem um produto. Então veio o bloqueio. O que não houve na Rússia, que tentaram fazer, é o que houve na Venezuela. A Rússia tem uma indústria diversificada. Então eles começaram a fazer o bloqueio à Rússia, mas a Rússia conseguiu manter seus níveis de desenvolvimento, etc. Né? A Venezuela, coitada, produz petróleo, mas hoje não pode vender o petróleo. E a Venezuela ficou sem medicamentos, sem comida para o seu povo e com os questionamentos que o mundo faz. Não vamos entrar no mérito do governo, que temos opiniões, podemos ter distintas, mas é isso. Um país que não consegue ter sua indústria não tem soberania. E nós vimos isso na pandemia. Até máscara o Brasil produzia, antes do Fernando Henrique, que privatizou tudo, que o peso da indústria no Brasil caiu no PIB da economia. O Brasil importou quase tudo, rapaz, inclusive máscara. Os ventiladores, né? Aí os prefeitos é que pagavam. Claro, você tem o mercado, né? A lógica do capitalismo é de mercado, né? Se todo mundo queria comprar os ventiladores, é claro que os preços iam subir. Aí quem é que virou o vilão da história? Os prefeitos. Porque um comprava num canto com um valor, outro no outro, a culpa foi dos prefeitos e dos governos municipais. Concluir o raciocínio, o próprio petróleo que é produzido no Brasil, quando o Brasil, no governo Lula, comprou uma refinaria, foi uma maior confusão, porque não queria aqui, prefere vender o produto bruto para refinar fora para vender aqui. Então, assim, é isso que querem transformar o país. Num país que não produz, num país que não cresce. Esse plebiscito, né, quando a gente discute a questão da taxação da grande fortuna, para concluir, é que a gente está chamando a população para dizer por que é que existe 3% de pessoas concentrando mais de 60%, porque 7 famílias detêm toda a comunicação do país. Porque tudo que é de riqueza está conduzido e está sendo feito por um grupo pequeno, que influi na bancada da bala, na bancada do boi, na bancada da Bíblia, tá certo? Porque a classe trabalhadora tem um pequeno... uma pequena representação no Congresso Nacional, é porque esse pessoal não é de luta, é porque não tem dinheiro para jogar de igual para igual. Por isso que muitos deles são contra a próprio financiamento público de campanha, usando um discurso pobre, né? Porque o trabalhador não consegue chegar para os empresários e conseguir financiamento para a sua campanha. Agora está disputando mais ou menos de igual para igual, porque, como diz Hélito, o cara que questiona o financiamento público, ele tem o dinheiro privado e ainda tem o dinheiro público. Né? Então, nesse sentido, a gente quer discutir a sociedade. O plebiscito, a jornada quer discutir garantia de vida, garantia de salário digno e condições de trabalho. Porque em muitos países do mundo, inclusive no Brasil, tem acordos coletivos que já garantem no Brasil a escala, o fim da escala 6x1. Tem 4x3, 5x1, aqui no Brasil. Sim. Então, qual foi a empresa que quebrou com isso? Nenhuma. Eu perguntar agora. Quebrou? Mentira. Isso é uma farsa. É possível, sim. Da mesma forma como é possível discutir a taxação da grande fortuna. Porque essa classe média brasileira, que se acha rica,
né, que se acha a dona do poder, né, que não cresceu no governo passado e quando tem condições de crescer, nega a quem está dando a mão para eles poderem ter uma estrutura, estão defendendo essas grandes e milionárias fortunas que não querem pagar imposto. Porque não vai ser nas costas da classe média que vai pagar a reposição do que vai tirar do imposto que quem recebe até 5 mil. A gente quer tirar da grande fortuna mesmo. Quem tem mais, bota mais. Né? É um pouco de Robin Hood. É nesse ponto que eu queria trazer aqui alguns elementos assim, destrinchando um pouco mais dos dois pontos, né, do plebiscito, que é a questão da redução da jornada e da questão da isenção do imposto de renda, voltado mais ao público que a que nós nos dirigimos, que é do povo da educação. Porque você falou agora de que já existem acordos coletivos por aí espalhados em várias categorias no Brasil, né? De gente que trabalha 4x3, gente que trabalha 5x2, né? E a nossa realidade da educação, nós digamos que nós não somos diretamente afetados pela escala 6x1, porque nós trabalhamos de segunda a sexta, embora a nossa jornada também seja completamente extenuante, porque nós, para atingirmos um mínimo de dignidade salarial, nós temos que trabalhar em 2 escolas, 3 escolas, na verdade 2 redes, né? 3 redes. Em condições precárias, né? Em condições precárias, manhã, tarde e noite dando aula ou trabalhando no chão da escola. Muitas vezes arruma um cursinho para dar no fim de semana, mas obviamente do ponto de vista formal, nós não somos atingidos diretamente pela escala 6x1, que talvez hoje a categoria que seja mais prejudicada por essa escala seja do povo do comércio, né? Mas eu estou contextualizando isso para dizer como é que nós da educação, né, podemos, na verdade, nos somar a essa luta sem essa ideia de que aquilo não nos atinge, né? Como é que nós conseguimos... Solidariedade de né? classe. Né? Exato. Como é que nós podemos nos envolver mais com isso, né? Levando em consideração também que o plebiscito tem uma questão que talvez... E aí eu vou pedir para vocês comentarem que talvez aí sim, a outra parte do plebiscito é uma coisa que atinge diretamente a categoria de professores, que é a questão da isenção de imposto de renda. Porque é justamente a faixa salarial ali, Isso. cujo público maior é justamente o de professores e trabalhadores em educação em geral, né? Aí eu queria que vocês... Bom, vou aqui, Paulinho, depois você me complementa aí. Essa questão de jornada, eu acho que eu sou o mais antigo aqui da mesa na educação. E assim, como eu tenho uma militância... controvérsia, né? Eu tenho uma militância... Eu deixo ela assumir isso, não tem problema não. Eu comecei cedo. Eu tenho uma militância já há algum tempo, né? E vivenciei alguns momentos históricos do Brasil, mesmo jovem, com alguma atenção. E eu via que a gente estava entrando numa, como eu poderia dizer, colocar a isca e nós comemos, entendeu? Eu digo a educação e a saúde. A Constituição de 88, que ela garantiu, né, que esses dois segmentos, essas duas categorias pudessem acumular. Eu penso eu acho que quando a gente pega 6x1, não pega os professores. Bom, será? Pode não pegar do ponto de vista legal, mas assim, nós temos que pensar a redução de jornada de trabalho entre nós. Porque eu desconheço, aqui eu estou com 2 aqui na mesa, né, Paulo, que não tenha mais de uma jornada de trabalho. Então, nós, professores, temos 2 e 3 para ter um mínimo de um saláriozinho que talvez não chegue ainda na média de quem tem a formação superior, né? Há estudos que dizem que nós ganhávamos 30% antes do piso, né, de outro profissional com nível superior, passou pela academia, pelas universidades e tal. Com o advento do piso salarial, em 2008, não é isso? A gente está chegando no patamar de 50%, 55%, ou seja, estamos ainda abaixo
da média salarial das outras profissões de nível superior. Então, eu penso que... A média é 60%, nós né? chegamos, De nível superior é nível 60%. superior. Nós chegamos acho que foi uma armadilha, entendeu? Porque você termina, em vez de enfrentar, né, o problema da sua valorização, você procura outro vínculo. E nós temos uma categoria super adoecida, né, pelo excesso de Hoje em carga dia, de mais do que trabalho. nunca. Hoje. Eu lembro quando eu estava mais atualizado em estudos sociológicos do mundo do trabalho, estava na academia, que nós perdemos só para os agentes penitenciários, um grau de pressão, né, no ambiente de trabalho. E isso tem aumentado, né? Então, a gente, claro, da forma como está na legislação, nós não entramos no 6 por 1. A gente talvez não é pior do que o 6 por 1. Porque todos nós temos jornadas duplas. Eu cheguei a dar aula em 2 vínculos públicos e um privado. Então você adoece, você envelhece, você socialmente você se isola no mundo, tem espaço para estar com a família, para militância política, para o lazer, para a cultura, para ver se o time ganhar ou perder. O meu tem perdido muito e para jogo do esporte, né? Ou seja, eu acho Minha que solidariedade. nós fomos, você tiver um parente seu doente e frequente ali os hospitais, que você vai perceber os enfermeiros ali, né? Eles saem de um plantão para ir para o outro, rapaz. Plantão para ir para o outro. 3 hospitais, às vezes. Pois é, então eu acho que talvez a gente diga que não estamos, porque talvez nós estamos até pior. Porque para que a gente tenha uma renda e possa honrar com, né, com os nossos compromissos econômicos e sociais e culturais, a gente precisa ter mais de vínculo. Então, se brincar, o professor e o pessoal da área de saúde estão numa situação muito pior. E eu acho que em 88 eu faço essa reflexão, porque eu vivi. Claro, não tinha um grau de consciência, porque eu não era professor ainda, estava perto, estava me formando. Mas ali foi uma arapuca, entendeu? Nós engolimos em vez de a gente ter enfrentado, que era para a gente ter valorização num único vínculo. É o que a gente era para ganhar hoje, bem era um único vínculo. Uma dedicação exclusiva Não até, com né? 2, não com 3, porque eu vou aqui colocar. Eu tenho 2 vínculos, Paulo, com 400 aulas, eu não ganho 7 mil reais. Não ganho 6 salários mínimos, com 400 aulas, que eu adquiri o direito, que hoje só é 350, né? Ainda fazia bico em universidade privada. Isso demonstra o grau. E sou você ir na minha casa, eu moro numa casa modesta, tenho um carro modesto, tudo modesto. Porque ser professor no Brasil não é fácil, é um país que não prioriza, é um país que não tem projeto nacional de desenvolvimento. Se eu não tenho, eu não priorizo o conhecimento, é o Brasil. Todo mundo ganha bem, jogador de futebol, pagodeiro, etc, etc. Para vai ali no campo. Mas professor no Brasil não tem, infelizmente, importância. Por isso que eu acho que a 6 por 1, se brincar, pega muito mais, porque a partir daí nós vamos tensionar para reduzir a nossa jornada de trabalho também. Eu acho que Âmbito toca num ponto que para mim é crucial, que mereceria um outro podcast, um outro simprojacast, eu adorei o nome, é sobre a questão do o T, o C e o consumo. Porque, junto com a valorização, nós vivemos numa sociedade de consumo, num país que não valoriza o professor ou o trabalhador em educação. Eu sou funcionário de escola e já dei aula em escola particular, né? E sei o que é. Você sai de uma escola particular de periferia, vai para uma escola de classe média, ou vai para uma escola de alto padrão, como as relações são diferentes. O que se exige é a mesma coisa, mas as relações são diferentes. E os salários, né? Na verdade, o que você termina acontecendo com você, eu trabalhava numa escola, dava aula em 2, chegava em casa às 10 horas da noite. Como eu gostava de cantar, na sexta-feira eu ia cantar num barzinho para fazer extra. Sexta e sábado, né? E depois de 2 anos eu estava me sentindo uma laranja. Estavam me chupando mesmo, na expressão da palavra, para querer jogar o bagaço fora. Porque a gente precisa ter a valorização. A Jornada 6 por 1 abre esse debate na sociedade sobre o papel do ser humano, o consumo, o que ele quer ser. Porque, no final das contas, quem tem 2, 3 empregos, quando chega aos 50 anos, pode ter até conquistado alguma coisa mínima, um carro melhor, uma casa na praia, mas a pessoa está adoecida, acabada, está entendendo? Sem perspectiva até de gozar o que conquistou. Porque a lógica da aposentação
é que você usufrua de um descanso merecido depois de período de trabalho. E você não tem isso. Você chega numa sala de aula dos professores, o pessoal abre as bolsas, é a hora do comprimido. E pessoas tomando comprimido de faixa preta, tarja preta. Quer dizer, você tem uma categoria realmente adoecida, verdadeiramente adoecida. Bem como dos bancários, que mexem com tanto dinheiro no caixa, vê o dinheiro passar e recebe uma miséria e tem que receber por meta. Então, assim, nós temos uma sociedade que ela fica mexida para ter, mas para conseguir alguma coisa, chegar ali no início da classe média, o cidadão, com raras exceções, tem poucas possibilidades de gozar o que tem. Eu acho que o debate que está posto do plebiscito, que vai acontecer em setembro, né, no Grito dos Excluídos, quando a gente vai estar pensando em entregar as assinaturas, é que estimular a sociedade a assinar esse plebiscito. Mas para assinar tem que entender, conversa com o vizinho, conversa com o parente, né? Leva o plebiscito para casa e diz, por que o pessoal está querendo diminuir a jornada 6x1? Não é diminuir porque a pessoa é preguiçoso, não. Na Espanha todo mundo dorme depois do almoço, ninguém é preguiçoso, o país produz. É porque é vida, qualidade de vida deveria ser o que uma sociedade coloca para o povo. Né? Quando você coloca para o povo que o ter, o comprar, o trabalhar 10 horas, 15 horas, 12 horas, né, leva ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos pregou uma lógica de que trabalhar... Hoje tem cidades fantasmas, pessoas que perderam suas casas, e tem cidades de container, cidades que estão pedindo falência, uma população empobrecida, uma cidade que, como Nova York, que é o retrato do turismo no mundo, cheia de rato. Rato. Tem mais rato em Nova York do que habitante. Ô Paulinho, uma coisa que eu queria, um raciocínio para eu não fugir aqui, para ajudar nas suas questões levantadas aí, é que o plebiscito, desculpe se eu vou agredir alguém, é porque você errou no voto. Porque o plebiscito é um erro do voto. É que eu posso ter errado, Deus ter errado, não sei. Porque se você que vai nos escutar tivesse o cuidado de pesquisar o comportamento do voto dos deputados de esquerda, querer citar os partidos, você vai ver como é que foi o comportamento, como é que foi o voto dessas bancadas no Congresso. E como é o comportamento da bancada da direita. Então, o plebiscito, veja, qual é a ideia central do plebiscito? Conversarmos com o povo, vamos sair das redes sociais, tudo vai ser feito de forma presencial, física, o corpo a corpo, né? Nas escolas, né? Nos acampamentos, nos bairros, etc. O Simprósio eu já estou, inclusive, parabenizando e botando aqui na coordenação que isso vai entrar um evento do fim de semana de mobilização da coordenação do plebiscito nacional e aqui em Pernambuco, né? Então, ele vai terminar um projeto de iniciativa popular. Por que isso? Porque nós temos um Congresso que não vai pautar nenhuma delas, minha gente. Não vai pautar, porque você, que é um trabalhador, que quer a isenção, pode ter votado em alguém da direita que é contra. Porque você, que é a favor de taxar o rico, votou em alguém que é da direita. Né? Ou você votou em alguém que seja um grande comerciante, né, de redes, como aquele maluco que tem em Santa Catarina, que apoiava o Bolsonaro, como é o nome dele? O velho da Van. O velho da Van. O velho da Van elegeu... Fale não para não dar merchandising para a empresa muito dele. Deputados, e com certeza ali ele botou seus deputados lá para votar contra a 6x1. Então, eu acho que o plebiscito é uma tentativa de remendar, que é necessário o plebiscito para outras questões, mas para projeto de lei, se a gente tivesse um Congresso com sensibilidade, né, para o povo, para o país, é claro que não era necessário. A gente tem um esforço agora concentrado de 3 meses para fazer um projeto de iniciativa popular de questões que são latentes, importantes para o país e para o conjunto dos trabalhadores. Mas de todo jeito é um remédio. Você usou o termo certo, é um remédio. Né? Quando você não consegue avançar. Agora, o mais importante é que esses debates que a gente está fazendo, eles têm o caráter de estimular as pessoas a levarem o debate para a sociedade, para suas famílias, para os seus trabalhos, para que entenda por que estão querendo diminuir a jornada, por que estão querendo taxar as grandes fortunas,
Porque os caras estão concentrando muito dinheiro e está crescendo o número de pobres. A gente tem que diminuir, inverter essa lógica por uma questão de sociedade sustentável. Aí você prefere concentrar, aumentar seu muro, botar cerca elétrica, porque está dizendo que tem a pobreza causa violência. A pobreza causa fome. A pobreza causa... É colocar que a sociedade falhou. Quando a gente tem vendo menino no meio da rua pedindo esmola, trabalho, um país que não tem uma produção, uma indústria, um país que não cresce, é porque os seus dirigentes estão falhando com o seu povo. Não se pode normalizar nem uma criança no meio da rua ou um cidadão no meio da rua caído com fome. Nós precisamos fazer esse debate e as coisas não acontecem porque Deus quis. Não é isso. Não é isso. É porque a ganância e a concentração de renda estão levando as pessoas a trabalharem muito, receberem pouco, a perderem direito. E agora apareceu um cidadão em São Paulo, que é relator da reforma administrativa, chamado Paulo, lamentavelmente tem até meu nome infeliz, não é certo? Que ele está defendendo a desvinculação dos 15% da saúde e 25% da educação. Ou seja, diminuir o que já está ruim. Em vez de a gente garantir os royalties, em vez de a gente garantir mais dinheiro para a educação e para a saúde, apareceu um cidadão dizendo que para fechar o déficit público, a gente tem que diminuir o dinheiro da saúde e da educação. Esse debate nós temos que fazer, porque senão a gente perde. E quando a gente perde, aumenta a criminalidade, aumenta a fome, aumenta a falta de remédio para a saúde e aumenta um povo educado, um povo que tem uma consciência de um país, do que é um projeto de país. Ô Paulo e companheiro Hamilton, eu queria aproveitar essa roda, né, de prosa, de conversa, aqui parece como se fosse uma de mesa de bar, né? Onde a gente fala, falta cerveja, nem um salgadinho bom aqui. Hoje é sexta, né? Gosto. Como se vamos sextar mais tarde, né? Essas coisas são absurdas. Eu acho que porque para aprovar, não é, esse conjunto de medidas que vocês defendem aqui, nesse Congresso Nacional, hegemonizado pela direita e pela extrema-direita, pelo centrão e pelos bolsonaristas, precisa de muito engajamento social, né, da população brasileira, né? E eu queria fazer um desafio para vocês. Como é que vocês, enquanto centrais, estão pensando, não é, em também conseguir apoio social, popular e político, né, no segmento dos trabalhadores, né, não organizados, né, que não tem a carteira assinada, né, porque parte desse pessoal já foi ganho para a narrativa, né, de que carteira de trabalho é uma prisão, né? Ele quer a liberdade para fazer o seu horário, seu tempo de trabalho, ser empreendedor, ser patrão, né? Ele ser o dono da sua vida. Exatamente. Então, como vocês pretendem, né, capturar ou captar nesse segmento, né, apoio sociopolítico para a proposta que vocês estão levantando para a sociedade? Bom, o Brasil se redemocratizou, né, e nós tivemos aqui ao lado uma ditadura parecida com a nossa, mais dura, que foi a chilena. Nossa, e o Chile de Pinochet era o país que era olhado pelo, né, o mundo ocidental, a Europa, os Estados Unidos, como a maior referência de, né, país liberalismo, né, ele era uma referência. O Chile, que Paulo falou dos meninos, né, menino de rua, os meninos que não estudam, os pobres na rua, o Chile é o país que tem a maior incidência de suicídio entre a terceira idade, os velhos. Aposentados, isso. E aposentados. A conta sendo cobrada, né? A conta sendo cobrada, né? Porque os meninos hoje que negam a CLT aqui no Brasil, são os meninos que vão envelhecer. Aí eu fico, às vezes, vendo os mototaxistas, né? Esses empreendedores aí que a Globo canta, né? Uberistas. Fosse resolver os nossos grandes problemas de bicicleta para lá e para cá, cansados, sem jornada de trabalho, né? E sem nenhuma poupança, né, para quando eles não puderem andar de bicicleta nem de moto, etc. Como esses meninos vão ficar quando chegarem à minha idade, ou à idade de Paulo, né? Ou seja, será o Chile? O Brasil vai voltar a ser um Chile, né? Então, o horizonte que a coordenação nacional, a coordenação nos estados tem que fazer é perceber o tecido, o que é orgânico no Brasil, o que não é. Porque os sindicatos perderam filiados, né? Nós chegamos até que o Brasil era um país com um índice de sindicalização alto, em torno de 20, a gente tem menos de 10 hoje, uma queda substancial. O movimento comunitário se desarticulou no país, né? A liderança comunitária, sua maioria, são cabos eleitorais de
de vereadores, de deputados, né? Então, nós temos uma grande parcela da população que passou a ser sequestrada do ponto de vista político, da sua opinião, desses setores de direita que não têm nenhum interesse de resolver os grandes problemas do povo, que colocam no máximo o paraíso do povo depois que ele morra, né? Que é muito o que algumas igrejas de má fé e etc. tentam levar para a cabeça do povo. Mas a orientação que a gente tem circulado é isso, de voltarmos. A gente não pode estar, vamos dizer, é importante esse debate aqui com os professores aqui do Simproja, do Simpo, privado, do Sintep, né? Mas é importante que a gente invada, num bom sentido, as comunidades. Nós temos que enfrentar isso. Nós temos que voltar, porque na comunidade está a pessoa sindicalizada, mas está também o empreendedor, está o desempregado, né? Está o menino que estuda, o menino que não estuda, e que não estão dialogando com essas organizações hoje, que, como eu coloquei, elas estão diminuídas. As próprias organizações estudantis perderam o poder de fogo, os sindicatos perderam, porque o que a direita, eu vou passar, Paulo, já para você, o que a direita, de uma forma muito esperta, sabida, porque muitas vezes eu fico imaginando, né? Mas a esquerda não está um passo à frente da direita. É porque a esquerda, Paulo, tem que passar o dia todinho trabalhando. A esquerda não vive estudando, maquiando golpes, né? Estabelecer elementos de dominação. Nós estamos o tempo todo submissos a um patrão, ou se não ao patrão, ao Estado que oprime. Nós temos aqui, todo mundo tem carga horária que às vezes não consegue ler o suficiente para entender e formular. Temos que se especializar, né? Temos que entender como entende um parafuso, ou seja, você só vai estar no mercado de trabalho se tiver, que não deixa de ser elemento de dominação ideológica. Você tem que estar o tempo todo se preparando para estar dentro do mercado do trabalho, né? Então, há uma dominação, e eles fizeram isso com muita sabedoria, porque eles imaginaram isso, de ter quebrado a CLT. Quebra a CLT com a reforma trabalhista. Aliás, ela já começa com as reformas previdenciárias, né? Com o trabalho terceirizado, né? E a pedra de cal, ela para enterrar o movimento sindical, vem com a reforma trabalhista, em que eu penso que o conjunto da classe trabalhadora não entendeu o que seria a reforma trabalhista, a questão do financiamento, que nós não conseguimos construir uma alternativa. E hoje nós temos sindicatos, à exceção dos públicos, né, com muita dificuldade de sobrevivência. E os públicos, se não caíram na armadilha econômica, caem no descrédito, né? Vê como o Sintep, né, aqui vocês, os públicos mesmo, e qual é o crédito que às vezes a categoria não dá à luta sindical. No argumento político, se ele não é o material que eles fizeram isso, eles foram para cima e nos igualizaram com o que tinha de ruim no movimento sindical. Então eu penso que é isso, a gente tem que voltar para as bases, tem que ir para as comunidades para que a gente possa botar outros segmentos que não estão dentro das nossas organizações, ciente desse debate que é central, que é o do plebiscito. Eu queria pegar o finzinho da fala de Helmut e dizer o seguinte, né? Parabenizar o Sintep por ontem, né? Assim, o Sintep conseguiu, em menos de 24 horas, colocar mais de 1.000 pessoas na Assembleia Legislativa ontem para exigir lá que o acordo fosse votado na Assembleia, né? E a categoria respondeu de uma forma brilhante, assim. Eu acompanhei nas redes. E, inclusive, levou a gente a ter uma reunião com a governadora que a gente, mais de 10 anos, A boquinha da noite. que a gente não consegue, né? Então, assim, o sindicato... E isso me estimulou muito. É por isso que eu queria pegar essa tua fala, assim. O Simproja é outro sindicato também, que é muito pujante nesse sentido. Conseguiu aqui as negociações que passaram com um governo que não era ligado à esquerda, mas com a força política, com as organizações, com aquelas assembleias na rua. Eu acho que são elementos que traduzem um pouco a fala de Dilson. E é isso, Dilson, sabe assim, no movimento sindical tem que fazer reuniões, tem que chamar a categoria, tem que fazer formação, tem que chegar nas comunidades, porque um sindicato não pode hoje mais ficar simplesmente achando que vai cuidar da sua categoria, mas se não tiver o apoio daqueles a quem ele trabalha, né? E essa aproximação com as mães, com os pais, com as associações é fundamental. E ir para a rua, debater, fazer o que a esquerda sempre foi, porque eu reconheço que a gente ficou acuado. A forma como o governo passado, aquele governo de direita, que eu não ouso dizer o nome,
chegou e atacou o movimento foi de uma forma, né, bastante assodada, né? Prisões, perseguições, vestiam camisa vermelha, era ser atacado no meio da rua, né? Ainda hoje ainda tem esse resquício, mas diminuiu muito, felizmente. Mas a democracia preponderou, a democracia ela se sustentou, né? Com todos os problemas que o Brasil tem, a democracia conseguiu segurar esse ímpeto fascista, né? Então, esse tipo de movimento que a gente está fazendo com o plebiscito, eu acho que ajuda muito para o que Helmut colocou aqui sobre o Chile, né? E chama atenção com muita competência, muita sobriedade, de imaginar que o tão decantado crescimento chileno estava sendo nas costas da retirada de direito. E quando aquelas pessoas, trabalhadores, se aposentaram, não tinha dinheiro para comprar remédio. Aqui no Brasil também tem isso. Mas o problema é que lá o golpe foi muito bem orquestrado. O golpe militar e o golpe nas ações. Por isso que eu estou denunciando a reforma administrativa que está sendo levada para o Congresso Nacional. Por isso que a gente está denunciando o que foi feito na reforma da Previdência. A tentativa de acabar com o Ministério do Trabalho. Né? Não foi só uma reforma do trabalho, de acabar, extinguir e colocar uma coisa que é a hipocrisia das hipocrisias, que o negociado se sobrepõe ao legislado. Ou seja, não tem legislação para a segurança trabalhista e o patrão vai negociar com o empregado na fábrica. Veja o que vai ser o dono de uma empresa, é um cinismo, negociando direto com o trabalhador lá de qual ele paga o salário. E esse cara vai fazer o quê? Se não tem um sindicato para sustentar, para garantir, uma legislação que lhe dê direito, uma carteira de trabalho. Tem coisa mais cínica do que a carteira intermitente. A carteira intermitente tinha que uma pessoa, se for nesse joguinho, passar 150 anos trabalhando para poder se aposentar. Porque só assina a cada tempo que você trabalha. Exatamente. A gente está falando com gente. Toda vez que nós discutimos a política, que as pessoas querem. Isso é política. É política sim, mas é política para valorizar a vida, valorizar a pessoa, valorizar o trabalho, valorizar o trabalhador. Porque essa história de que o trabalho dignifica o homem, ela é importante, é bonita, mas o que dignifica o homem é saúde, salário digno, condições de vida, lazer com a família. Moradia. Isso dignifica. Mas trabalhar 14 horas para um patrão e voltar para casa acabado e passar 12 horas entre a ida ao trabalho e voltar, isso não é valorizar, isso não dignifica ninguém. Isso extrai a substância do ser humano. Isso acaba a pessoa enquanto ser humano. Esse debate da 6x1, da taxação das grandes fortunas, tem a ver com a vida, sim, tem a ver com o mundo do trabalho, mas no sentido real da sigla, valorização além, vida além do trabalho. Nós temos que fazer isso. E tem uma questão, e eu acho que talvez a gente não tenha mais nem tanto tempo para debater, então aqui o nosso assessor de comunicação aqui, Henrique, está aqui, daqui a pouco a gente combinou de não ter... Não, ele é que determina. Ele é que determina. Mas porque eu acho que tem a ver com isso que Dilson falou, que é a questão de dialogar com quem não está sindicalizado diretamente. Aí tem um desdobramento prático. Eu acho que já também podemos já partir para o finalmente do debate. Henrique está ali, se ele quiser dar o sinal para a gente também, a gente agradece. Que é o seguinte, vai ter o plebiscito, ele tem uma questão prática. Como é que é isso? Vai ter urna na rua, vai ter urna nos sindicatos, vai ter urna nas escolas, que eu acho que é isso que dialoga com essa pergunta que Dilson fez, né? Com o debate a gente vai chegar em quem não é sindicalizado como, do ponto de vista prático? Essas urnas vão estar espalhadas nos locais de trabalho, nos sindicatos, né? Então, eu queria que vocês comentassem isso aí já para a gente também já ir encaminhando aqui o final, no sentido, olha, vamos ter de tal data a tal data, vai estar urna disponível aí aqui, nós vamos ter urna aqui no Simproja, já deixando claro aqui para a nossa base, nós vamos ter urna aqui no Simproja. Vamos tentar buscar levar a urna para as escolas, nas nossas mobilizações, mas
não é só nos sindicatos e nas escolas que vai ter urna. Então, eu queria que você dissesse também um pouco disso. Vai ter urna mais aonde? Onde é que o povo, esse povo que não está sindicalizado também, vai ter acesso a essa votação? Como é que as pessoas vão saber que está rolando um debate como esse no Brasil? Bom, a CUT e a CTB estão na coordenação nacional e aqui no estado. Paulinho não está na coordenação, né? Acho que é a Luciana que está representando os sindicatos químicos, né? Isso. E nós tivemos eu estou participando, né? Não sei como, né? Porque a agenda mas bom, estou indo, né? E nós tivemos uma reunião essa semana da executiva analisando o nosso lançamento, que foi bom, né? Um dia chuvoso, né? Mas o auditório ficou cheio. Eu até falei, ainda bem que choveu, porque senão, se tivesse chovido, o auditório lá do Sindicato não teria sido suficiente. Muito representativo, né? Parlamentares, os sindicatos, as entidades não sindicais, né? Fizemos um bom lançamento lá, um bom debate, uma dinâmica interessante, né? E a verdade é que agora, em julho, começa já a apuração, né? Ou seja, a contagem, né? A busca do voto, né? E é isso, a gente tem ampliado, vamos ter uma reunião ampliada dos movimentos essa semana, né? Segunda-feira, porque vão ter que vir as ações práticas. O material está sendo produzido, né? E esse material ele vai chegar nos sindicatos, vai chegar nas ONGs, nas organizações do movimento popular, estudantil, né? Temos que invadir as feiras, né? Entendeu? Eu penso eu lembro que da ALCO eu participei quase de todos esses anteriores, e você tem onde o povo está, as igrejas, né? A igreja católica é importante, as igrejas protestantes, né? Todas as atividades do sindicato, suas assembleias, suas visitas às escolas, tem que estar presa a essa tarefa, né? Porque ela é curta, vão ser 3 meses só, né? E nós tivemos exemplos outros, 7 milhões de assinaturas, né? Então é uma tarefa, porque, claro, os outros plebiscitos, ele se deu com a estrutura sindical com outra realidade, né? Nós somos o irmão mais rico dos movimentos sociais, o sindical, né? Os estudantes têm muito mais dificuldade, o movimento popular tem muito mais dificuldade. E nós estamos com dificuldade, não é verdade? Eu vejo lá na operação nossa, então, onde é que vai funcionar a secretaria, quem é que pode botar, porque tem que ter pessoas que vivam, né, diariamente essa pauta do plebiscito, né? Mas nós já estamos fazendo encontros em Garanhuns, encontros em Caruaru, aqui no Recife foi feito, vamos ter esse balanço. E esse final de semana, e aí vocês estão de parabéns aqui no Simploja, é um fim de semana tanto é que eu estou aqui pautando algumas atividades que a CTB está fazendo, que a CUT está fazendo, que as entidades gerais estão fazendo. Já nesse processo, nós chamamos de processo de sensibilização e de divulgação, né? Porque é como o Chico canta uma música, não sei se é dele, eu acho que é quando ele canta, ele diz que a dor do povo não sai nos jornais, né? Ou seja, esse plebiscito não sai nos jornais. Você não vai ver a Rede Globo chamando para o impeachment da Dilma, né? Que era ao vivo, né? Era ao vivo ali, porque tem os seus interesses ali no golpe, né? Mas você não vai vir a Globo dando chamada, vai votar no plebiscito. Não vai. Não vai ver os jornais, não vai ver o Jornal do Comércio. A gente vai ter um podcast como esse aqui. Então, nosso diálogo com a sociedade é muito mais difícil. E ele é desigual. Ele é muito desigual. Eu acho que a comunicação, a gente às vezes fala, não, melhorar a nossa comunicação. Como? Se os milhões, a censura, né, que se dá aqui, né, você às vezes, esse genocídio de Gaza, né? Você faz uma publicação das crianças assassinadas lá, quando olha, ela chega em 60 pessoas. Eu boto meu netinho, eu dando um cheiro ali nele, vai para 1000. Porque eles vão lá e censuram. Você não consegue circular determinadas informações. As plataformas, elas censuram, né? E é isso. Quando eu entrei na questão de Gaza, eu digo que a insensibilidade das nossas elites, elas são terríveis, né? A mesma elite, eu estava com esse raciocínio, que dizia que a lei do ventre livre não ia dar certo, porque ia quebrar o Brasil, a lei do sexo, isso não é escravidão, viu? Do sexagenário, não, vai quebrar, não vai dar, a economia vai embora. Ah, vamos voltar ao salário. Não, o Brasil não suporta salário mínimo.
Vamos diminuir jornada de trabalho para 8. Não, vai quebrar o Brasil. É a mesma elite e tem os mesmos meios de comunicação, muda-se o nome, as mesmas famílias que dizem a mesma coisa. 6x1, Paulinho. Fazer a redução vai quebrar o Brasil. São as mesmas ali. Então, nós podemos esperar que os grandes meios de comunicação façam isso. Quem tem que fazer somos nós. E o Simproja está de parabéns de trazer esse debate, como também já foi no Sindicato dos Contadores e de outras entidades que estão fazendo. E quem está nos ouvindo, force sua entidade que tem compromisso com o fim da escala, a justiça social, a questão de taxar as grandes riquezas, que façam também. E pegue suas senhas, vá para a cédula, vá para a feira, vá sensibilizar para a igreja, sensibilizar o povo da importância dessa pauta. Justamente, e o Simproja tem um papel fundamental nisso, né? Talvez seja a entidade sindical de Jaboatão que tem a maior capilaridade, conhece o movimento social de Jaboatão como ninguém. É agora ir para as escolas, para as feiras, botar a banquinha nas praças, nos lugares que tem movimento, né? Botar som e tentar capitalizar o maior número de votos, porque a gente está agora no processo de explicação, de orientação. Vai ter o processo de divulgação e aí vai ter a fase da votação em si, né? Que vai colocar. Então, é mais do que simplesmente o voto, que é importante, mas criar o máximo possível, diante das nossas capacidades, a construir o porquê do plebiscito, né? Porque senão a gente vai fazer o voto do eleitorado que Elton lembrou aqui. Acabou, vai lá, vota no deputado, esquece até de quem votou, né? É tentar construir não é a consciência, porque ninguém constrói consciência, mas estimular a crítica para a pessoa poder refletir de por que que eu trabalho realmente 7 horas por semana, 7 dias por semana. Por que que eu trabalho 8 horas por semana? Eu estou enriquecendo a quem? Qual é o meu nível de vida? Quais são as minhas condições que eu quero? É isso que é humanidade, é isso que é trabalho, é isso que é dignificar a vida. Então, eu acho que a gente tem que provocar um debate, né? Por que é que 3% da população detém mais de 50% do PIB? E o PIB é o produto interno bruto, é toda a riqueza do país. E o resto tem que viver entre a miséria e a labuta diária nessas condições de 6x1, né? Por que é que eu, que recebo 5 mil reais, porque para quem não recebe, pode até parecer muito, né? Mas 5 mil reais é um valor dentro da nossa 3 realidade. 3 salários mínimos, né? 3 salários mínimos. Então, assim, eu sei que tem um grupo pequeno recebendo mais do que 5 ou 5 mil reais ainda, e a grande massa brasileira recebe o salário mínimo. Essa é a parte principal. Então, esse pessoal que vai até os 5 salários mínimos, pelo menos seja isento, né? Por que é que eu tenho que entender que meu vizinho ou uma pessoa que eu conheço diz, não, Bolsa Família é miséria? Miséria é não ter dignidade, miséria é não poder comprar um pacote de arroz no comércio perto e estimular o comércio local para que possa circular dinheiro no país. Isso. Né? Miséria é você não entender ou não querer aceitar, tá entendendo? Que, aliás, me perdoe, miséria é aceitar biblicamente que existe o muito rico e existe o muito miserável. E negar que tem condições na sociedade hoje para melhorar a vida das pessoas. E tem. Sem entrar sem entrar no discurso religioso, que eu quero respeitar as religiões de todo mundo. Mas não dá para aceitar que é assim porque Deus quis. Não é. Ninguém é pobre porque Deus quis. Porque é rico quem Deus quis. Aí o cara que sonega imposto, que quebra banco, que rouba empresa, que não paga o direito do trabalhador, que não paga a previdência. Deus quis, corrompe o Estado. Quer dizer que esse cara é rico porque Deus quis? Não, é porque ele é safado. Porque ele é corrupto. Então, assim, nesse sentido, nós temos que jogar essa discussão como ela é. E fazer essa movimentação do debate até lá, para chegar na votação,
É uma construção que nós temos que fazer. Não está correto demais aí, é jogar na sociedade, os sindicatos é a parte que tem algum acúmulo nisso, é tentar investir o que pode para que a gente possa ter o máximo possível de assinaturas. É por isso que nós trouxemos esse debate para cá, né, para o Simproja, né, difundir, porque é de fundamental importância que os trabalhadores em educação participem, né, votando, mas também usando o seu poder de capitalidade social, né, para convencer pais e mães, né, seus alunos do EJA, né, a também participarem. Né? Gente, eu tô com vontade de conversar mais Eu estou esperando a cerveja. mais umas 2 horas, Uma porque hora, eu anotei aqui uma lista de coisas aqui para falar que a gente não conseguiu falar. Com duas figuras impolutas, né? A lista é muito grande, mas de fato a gente não tem tempo, porque senão também ninguém vai ouvir o que a gente tá falando. Isso. Queria passar aqui, na verdade, para Dilson fazer o encerramento, na verdade. A gente agradecer aí. Como dizia um amigo meu, encerramento final. Sim, bem que eu fiz quando, né, disse que é importante a categoria participar desse processo, né, voltando e também usando sua capacidade de convencimento no local de trabalho e trazendo a sociedade para fazer o mesmo, que precisamos demonstrar e mostrar muita força lá no Congresso Nacional. A gente agradece em nome da CUT, uma honra estar aqui com a CTB, fazendo esse debate, porque nós estamos juntos, CUT e CTB, na frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, que está organizando o plebiscito. E a nossa tarefa e compromisso é ir aonde for chamado para estimular e garantir que isso seja levado para todo Pernambuco, para todo o Brasil. Obrigado aí pelo convite. Também agradecer muito ao Simproja, a mediação dos meninos aqui, Dilson e Nilson, né? E meu camarada da CUT, Paulinho. Eu acho também que o plebiscito é interessante que a gente volta a sair um pouco das redes sociais. Né? A gente vai para conversar com o povo, né? Acho que há uma grita na esquerda como todo, nós saímos da base, né? Eu acho que é o momento da gente fazer o exercício democrático, porque essa democracia brasileira e mundial, que está virando uma plutocracia, o governo dos ricos, ela nega muito o contraditório, né? Eu fico olhando os debates nos grandes meios de comunicação, é um debate da mesma ideia, né? Nada, não é democrático em nada. Você pega ali, é a mesma organização, bota seus bonequinhos ali ou bonequinhas para ir falando ali, com a mesma opinião. Então, ir para as ruas é levar a nossa opinião, porque a sociedade democrática exige isso, mas infelizmente não é o que acontece. Então, a opinião embora. que está aí é a opinião, infelizmente, das elites, que não é a nossa. Obrigado. É isso, então. Simbora. Obrigado aí a todo mundo. Foi muito bom. Eu tirar um extra aqui de radialista depois. Gostei. Pra a escala virar 6x1. Tudo é possível. Simbora. Um abraço. Simproja. Firme na luta!